diante. Vocês estão acomodadinhos aí, estão quentinhos, ou o ar-condicionado está gelando vocês aí, o pessoal lá de trás, aquele ar-condicionado é um pouco mais forte, né? E aí às vezes gela um pouquinho ali o pessoal de trás. Está tudo tranquilo? Tudo bem? Amém? Então vamos sim ter uma noite agradável. Nesses próximos minutos que vamos estar juntos, quero dividir um pouco do que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com vocês. Creio que será uma noite, como tem sido, uma noite maravilhosa, onde o Senhor possa se revelar cada vez mais para nós. Então todos que estão aqui presentes, eu quero assim fazer um pedido, passo um pedido ao Senhor, né? Que você possa ser impactado pela palavra, pelo Evangelho, que você possa sair daqui alimentado pela palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês, que vão ouvir, né, da palavra do Senhor, que Ele possa nos usar, me usar, para a glória do nome dEle, amém? Então quero juntamente com vocês ler esse texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, é um texto bem conhecido. Hoje vamos estar falando sobre a encarnação de Cristo, é o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, vamos. Se tiver nessa versão na sua Bíblia, no seu smartphone, você pode ler aí ou acompanhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: e ele estava no princípio com Deus. Vamos até o 14, Lucas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Amém? Quero te convidar a ir no seu lugar, você fechar os seus olhos, vamos orar. Peço que você possa pedir juntamente comigo, né, que o Senhor possa falar mais uma vez conosco. Senhor, essa é a tua palavra que será ministrada, a palavra que foi lida e será exposta, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, essa palavra tão poderosa, que tem tanta verdade, que o Senhor possa se revelar para os seus nessa noite, se revelar a nós, Senhor, que eu te peço e eu oro em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos diante de um evangelho, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem como grande objetivo fazer a defesa da encarnação de Cristo. Parece um assunto em que muitos aqui já ouviram falar, a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus, porém ela é o centro do Evangelho, o centro do cristianismo é a encarnação de Cristo. Então, quando você lê aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, está falando da encarnação de Cristo. E João, então, enfatiza isso, ensina isso. Isso se dá em teologia, né? Um ensino como a doutrina da encarnação. E é disso que nós vamos estar tratando aqui nessa noite. Eu quero, juntamente com você, expor esse texto que lemos aqui. Então, a doutrina da salvação, ela tem, sem dúvida, e está no centro da fé cristã. Se alguém que nega a encarnação de Cristo, né, a pessoa de Jesus, ainda não pode ser considerado um cristão. Não pode, porque a encarnação de Cristo, na verdade, ela dá a convicção de fé.
Então, se você é um crente, salvo em Cristo Jesus, você e eu precisamos crer que Cristo encarnou e habitou entre nós. Então, Jesus, ele veio encarnado, carne e osso, para que todos aqueles que então o vissem e soubessem que ele é o próprio Deus. Então, João, ele enfatiza isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ainda no versículo 1. E aí ele dá mais uma afirmação: o Verbo era Deus. Então, João estava ali, então, trazendo para aqueles que estavam ouvindo, e os seus ouvintes, os falsos mestres, que no primeiro século aconteceu, em que muitos negavam, então, a humanidade e a divindade de Cristo. João combateu esses falsos mestres, né? Então, muitos falavam assim: não, Jesus, ele não é 100% divino, ou ele não é 100% humano. E, infelizmente, até os dias de hoje, ainda existem pessoas que declaram isso, declaram que Jesus foi um simples homem judeu que veio à Terra e tinha então poderes, que tinha então autoridade e tinha virtudes capazes de então transformar e fazer aqueles milagres. Mas o que João está deixando bem claro aqui para nós, e nós acabamos de ler, que essa não é uma verdade. A divindade de Cristo, ela é notória, é o Verbo que então se faz carne e habita entre nós. E o cristianismo nos primeiros séculos de João, existia uma seita chamada seita de Nestório, no 5º século. Esse homem então, ele definia teologicamente que Cristo tinha então duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana, porém, que é uma verdade, porém isso de forma distinta, ou seja, elas não se misturavam, elas não tinham como ser a mesma pessoa. Então existia ali Jesus homem e existia então Jesus divino, e isso foi combatido por João. Por que João combateu isso? Porque eles afirmavam que Jesus era simplesmente uma criatura especial que se elevou a um grau superior, né? Tem muitas religiões que ainda dizem isso, que Jesus então ele tinha um grau superior e que por ele ter esse grau superior ele podia então operar os milagres que operava. E era supostamente uma pessoa dotada dessas virtudes. E aí então eles negavam a humanidade de Cristo, afirmando que o seu corpo era simplesmente uma ilusão. O que viam então em Jesus era uma ilusão, em que era um espírito. Ele não tinha essa então natureza humana. Mas João continua, e ele diz o seguinte: o Verbo era Deus, no versículo 1. Com isso, João ele deixa bem claro que Cristo não era uma criatura, mas uma pessoa divina e eterna. E você que está aqui nessa noite, você e eu cremos nisso. Jesus é uma pessoa 100% divina e eterna. E em seguida, João ele começa a reprovando que qualquer dúvida a respeito do corpo de Cristo, quando ele escreve que o Verbo se faz carne e habitou entre nós, que é o versículo de número 15. Jesus se faz carne e habita entre nós. Então o próprio Deus, ele se faz carne e habita entre nós, plenamente humano, carne e osso, como qualquer um de nós. Vocês vão lembrar da passagem onde Judas, quando entrega Jesus, troca aí a sua lealdade
entregando Jesus por 30 moedas de prata, e aí vem então os soldados romanos perguntar quem é Jesus? E ele falou, olha, vai estar com essas características, com essas roupas. Então Jesus se vestia como um de nós, ele se comportava, de forma santa, não cometeu pecado algum, mas um homem plenamente humano. E quando João diz isso, além disso, alguém pode perguntar aqui nessa noite, mas como que o próprio Deus se faz carne? Como? E essa é uma pergunta que parece uma pergunta que as crianças fazem, Pai, se eu perguntar para os meus filhos, olha, como o próprio Deus, ele se faz carne e habita entre nós? A Bíblia tem resposta para isso, porque ao perguntar isso, a gente vai ter a resposta no próprio nascimento de Jesus. Isaías vai dizer que ele nasce de forma virginal, uma obra completamente exclusiva do Espírito Santo, sem qualquer papel humano, de um homem, de um humano, e então o Verbo se faz carne, ou seja, ele assume a natureza humana, porém, isso sem pecado. Olha que algo tremendo, que a gente fala assim, meu Deus, explicar a Santíssima Trindade, por mais teólogos que sejam aqui, ou se há entre nós alguém com tanto conhecimento teológico, não vai conseguir dar essa resposta para essa pergunta. A Santíssima Trindade é algo aceitável pela fé, nós a aceitamos pela fé, eu e você aceitamos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pela fé. Nós estamos num ambiente de fé. Quando falamos que Jonas foi engolido por um grande peixe, talvez você, se for colocado isso num ambiente universitário científico, a pessoa fala assim, imagina como que o homem vai viver? É algo aceitável pela fé, e nós cremos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas dos fatos que não se vê. Nós aceitamos pela fé. Estamos nesse ambiente reunidos aqui por fé, porque cremos que Jesus está em nosso meio, que Ele continua operando milagre, que Ele continua sendo o mesmo ontem, como Hebreus 13:8. Ontem, hoje e eternamente. Jesus está aqui em nosso meio. E com essa convicção de fé, nós entendemos que o nosso Deus encarnou, e essa doutrina é totalmente viável e comprovada e mostrada por João. E ele continua dizendo que após escrever que o Verbo se faz carne, João completa assim, ele habita entre nós. E João usa esse termo, trazendo para a linguagem judaica, para os judeus que ouviam, que ele tabernaculou. Nunca ouviram falar essa palavra? Vai sair no Enem. Nunca ouviram? Vai cair. Essa palavra tabernaculou, Jesus, ele então acampa, habita entre nós. Há 2000 anos atrás, naquela terra árida, não sei se alguém que já viajou para Israel, mas quem já viajou para lá, acho que temos algumas pessoas que já viajaram para Israel. Dizem que é uma terra totalmente árida. E ali, o próprio Deus, terra firme, pisa ali, carne e osso, habita entre nós. E João dizendo assim, olha, que eles não receberam, veio para o mundo que o criaste, mas não recebeu, habita entre nós, opera milagres, sofre dores, carne e osso, morre numa cruz, por amor a mim e a você. Aí muitos tentam explicar, e João coloca isso como uma defesa, porque então os falsos mestres do primeiro século, o Evangelho de João é datado como o ano 70. Na história, no século V, isso se estende, e há um concílio, o concílio de Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo, que foi tratar isso. Como assim? Natureza humana, natureza divina. Como que isso aconteceu? Como Cristo então encarnou e habitou entre nós, entre os mortais? E João vai continuar a afirmar que ele habitou entre nós como numa tenda. E é incrível pensar que o Verbo eterno, por um tempo, estabeleceu uma morada entre nós, viveu entre os seres humanos em uma encarnação, foi
completa. Muitos podem pensar, não, mas Deus não vai vir para sentir dor, para sentir tristeza. Deus não vai vir a esse mundo. Ele veio assim, sentiu as dores. Quando a gente encontra pessoas tristes, chorando, ele sentiu essas coisas. Quando a gente abre as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, o texto menor da Bíblia, eu acho que dá até para projetar ali, não dá, Lucas? Que diz assim: Jesus chorou pela morte de um amigo, um ente querido, um familiar. Então as dores de perda, Jesus sentiu isso. Jesus chorou. Então não foi nenhuma isenção que ocorreu na encarnação de Cristo. Então ela foi completa, e João vai dizer isso, que Cristo, ele encarnou, o próprio Deus, Verbo eterno, por um tempo estabeleceu sua morada, viveu entre os seres humanos, deixou por completa, ele fez de forma completa, ele esteve sujeito a todas as limitações que os homens experimentam: cansaço, fome, sede. Quando você abre no Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, assim, mas como o próprio Deus vai se sujeitar a essas coisas? Então ele sentiu fome, cansaço, sentiu sede, teve dor, se alegrou, ele se entristeceu, chorou, como eu disse, nasceu, cresceu, foi carpinteiro, tem trabalho. A pessoa pensa: Jesus trabalhou? Ele veio aqui como Deus, tal, passeou? Não, trabalhou. Acordou às 5 da matina, como bom brasileiro aqui está acostumado, acordar cedo. Naquela época não tinha ônibus, não tinha o vermelho, cheio. Mas tinha mais dificuldades ainda, pastor? Era de burrinho. Ia pegar a carona. O próprio texto diz que ele não tinha nada, tudo era emprestado, Então Jesus pegou lá, andou, sacrifício, esforço. Jesus passou pelo que nós muitas das vezes passamos. Então a encarnação de Cristo, ela precisa ser comprovada e encarada como uma realidade, e algo aceitável pela fé, e Cristo precisa realmente estar dentro do nosso coração. Então é o centro, como João, melhor dizendo, diz, é o centro da fé cristã. Então se você está nesse ambiente, que Cristo possa se revelar para você. Amém. Cristo possa se mostrar: olha, eu fiz tudo isso por amor a você. Antes de você existir, antes da fundação do mundo, preparei todo esse plano salvífico por você. Me sujeitei todas essas coisas por amor a você. Então a encarnação de Cristo, ela é algo comprovado. E diferente de todos nós, é claro, no entanto, ele não cometeu pecado algum. Não cometeu pecado algum. Eu quero projetar aqui um texto que diz, segunda carta a Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, Cristo passou por todas essas causas que nós enfrentamos, porém, sem cometer pecado algum. Mas jamais devemos pensar, irmãos, é um grande erro teológico, que Cristo, ele de alguma forma abandonou a sua natureza divina. Cristo não abandonou a sua natureza divina. Às vezes as pessoas acham, ao ler o texto de Filipenses, para lembrar do versículo, pode ver no digital, tanto versículo que eu coloquei para você, cara, que vai ficar aí pronto em digitação, em computação, procura ali, procura aqui e projeta aqui. Filipenses 2:5 diz que o nosso Senhor, ele não se usurpou. Cadê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não se apegou, essa palavra usurpação, não se apegou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. Ele, reconhecido em figura humana. Olha que tremendo. Porém, ele não abandona a sua natureza divina. E aí você vai me dizer, e a natureza humana? Também não. Já foi estudado aqui nas quintas-feiras sobre Cristo reinando nos céus. Poucos vão entender isso, né? Entendem isso, mas aqui ensinamos que o nosso Senhor está reinando plenamente de forma humana. Quando Cristo ele ressuscita, ele vai a Tomé. Vocês lembram dessa passagem? Em que então Tomé, deixa eu tocar aqui, ver se é você mesmo. Ele não reconhece Cristo no corpo glorioso, porém ele toca para ver se é Jesus. Jesus fala assim, sou eu. E ele ascende aos céus, forma física. Que bênção. Receberemos um corpo glorioso também. Eu acredito que no céu não vou ser mais careca. Está mais bonitinho. Quem é gordinho vai ficar bonitinho. Quem é magrinho vai ficar bonitinho. Cristo mostra para nós que teremos esse mesmo acesso. O salmista Davi, ele declara isso, já tratamos disso também no encontro nosso do PG, Salmo 24, que Cristo entra pelas portas celestiais, e aí as criaturas estão lá adorando, e falam assim, quem é que vem? Davi tem essa revelação, é um tremendo, pô, é tanto texto que eu escrevi, pastor, eu estou indo embora. Hoje eu vou ser chamado lá no gabinete do pastor Luiz, porque ele vai falar assim, você hoje cedeu um pouquinho no horário. Aí eu escrevi algumas coisas que eu achei muito oportuna, porque quando o próprio Davi tem a revelação da entrada de Cristo nos céus, as criaturas estão adorando, estão prostradas, ele fala assim, mas quem é que vem? Quem é esse Rei da Glória? Nunca, jamais esses portais se abriram, nunca, jamais entrou qualquer criatura. Quem tem autoridade de entrar aqui? Quem é que pode chegar até aqui? Quem pode sentar ao trono? Quem pode se aproximar? Nenhum. E aí vem Jesus, e ele entra às portas, abre as portas do céu, e Cristo vem entrando. Glória a Deus. Eu fiz isso para que todos eles também venham após mim. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Cristo vem e entra, para que eu e você provássemos dessa maravilha. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. E ele sendo isso, Cristo ressuscitou. Ele continuou humano, porém no corpo glorificado. É importante que possamos entender isso e saber isso. Cristo está reinando no corpo humano, porém glorificado. E, inclusive ele provou o criado Tomé, quando Tomé toca. Esse texto se encontra em João, capítulo 20 e 28. Isso é realmente maravilhoso para nós, porque ao afirmar isso, irmãos, nós temos plena certeza que para o homem, como Paulo diz, entrou o pecado no mundo, mas para um homem, carne e osso, Deus retirou o pecado do mundo. Vimos a glória dele. João vai continuar dizendo que vimos a sua glória. Quando o próprio Jesus diz também, bem-aventurados são aqueles, são aqueles que não viram, mas creram. Sou eu e sou você. Somos nós. Não vimos, porém cremos que o nosso Senhor veio a este mundo em glória e resplendor. E ele continua aqui,
A expressão, né, a progressão que João dá ao texto é tamanha, porque no primeiro versículo ele coloca a encarnação de Cristo e a humanidade de Cristo. E logo depois ele dá essa progressão dizendo sobre a divindade do Senhor. E ele coloca que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Logo depois ele afirma que a plena humanidade de Cristo, o Verbo se faz carne e habita entre nós. Porém, antes que todos nós venhamos a pensar assim, aquele que é Deus por toda a eternidade deixou de se tornar-se homem, ele consegue então não mostrar a sua grandeza, o seu resplendor. Pelo contrário, ele se mostra repleto de graça e de verdade, como o texto diz para nós: e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Deus não abriu mão da sua divindade, como eu já falei. Ele não abriu para se tornar homem. Ele não abandonou os seus atributos. Quando vemos os milagres de Jesus na boda de Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho. Milagre. Ele não abandonou os seus atributos. Quando o nosso Senhor ele ressuscita Lázaro, como eu citei o texto de João 11 e o versículo 35, que ele chora, só Deus pode fazer essas coisas. Até então, homens tinham sido ressuscitados, mas foi o terceiro dia? Não. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, somente Deus. Então, a natureza divina do nosso Senhor, ele não abriu mão, e nem os seus atributos também humanos. A sua natureza humana não absorveu também, João deixa bem claro isso, a sua natureza divina. Jesus, ao encarnar, isso não traz um dualismo. Ele não absorve uma coisa e perde outra. Não acontece isso. Mas o que então acontece? Na encarnação, o Verbo se tornam unidas as coisas. Unidas. Não haverá separação. Não há uma mistura também de naturezas. Às vezes as pessoas vão assim, então misturou as duas naturezas. Então Cristo, ele encarna e aí mistura as coisas. Não, não há confusão. De modo que as naturezas não retêm os seus atributos, os seus próprios atributos. Quais são os atributos de Deus? Lembram? Onisciente, onipresente, onipotente. Essas coisas não absorvem a outra. E a comunicação, amor, são demais atributos. Nosso Deus amou, se entregou na cruz. A sua natureza não foi absorvida. E então, o Verbo encarnado, mesmo durante o período de humilhação que Cristo passou, o brilho da graça, da majestade do Senhor, a verdade divina permaneceu. Podiam ser contemplados através das suas obras e palavras. Lembram que quando Jesus falava, as pessoas se maravilhavam? Lembram quando de 12 anos ele foi ao templo e a sua mãe procura, as pessoas falaram, como? Ele se mostrou a glória de Cristo, era notória. Ao olhar para Jesus, e hoje ao olharmos para o Senhor, como assim, irmão? Como que a gente pode olhar para o Senhor? Ele se revela para os seus. E a gente vê a doçura. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele fala assim, ele chama o Senhor de minha doçura. Se você ler as confissões de Agostinho, você vai ver que a intimidade que ele tinha com o Senhor era tamanha. Isso nos deixa maravilhoso, porque o Senhor ele é doce. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando você está muito abatido, muito entristecido.
E o Senhor fala ao seu coração coisas que nunca uma boca humana poderia falar para você. Ele te consola, Ele te conforta. É por isso que o texto é fiel. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está vivo em nós. Ele continua a falar com os seus. Então essa voz suave, doce, talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança, sem ânimo, sem expectativa. É Ele que fala o seu coração. É Ele que fala conosco. Às vezes Ele usa um mensageiro, um irmãozinho aqui, mas Ele não precisa disso. Ele fala com você. Ele fala conosco. Essa noite é uma noite especial que o Senhor separou para se revelar para os seus. Meu pedido nessa noite ao Senhor é que Ele possa se revelar cada vez mais para nós. Se há dentre nós alguém com dúvida, quem é Cristo? Quem é essa pessoa? Quem foi Ele? O que Ele fez? As suas obras? Qual é a sua autoridade? Que Ele possa se revelar para você. Que você possa sair dessa noite totalmente convicto. Eu tenho o Redentor, o meu resgatador, que vive e reina para todos sempre. Esse é o nosso maior objetivo, as suas obras. Infelizmente estamos vivendo numa crise cristocêntrica, onde as pessoas não sabem quem é Jesus. Mas aqui o Evangelho está sendo pregado para que você saiba quem é Jesus. Aqui eu não vou falar, iremos falar, esse púlpito não vai ser usado para esses fins, para essa vida que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai conquistar aquilo, mas que Cristo se revele para você. Vida eterna. E isso é o maior presente, essa é a minha responsabilidade. Quando Deus me levantou, o meu chamado foi esse: pregue o meu Evangelho. Essa é a minha defesa. Falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Jesus. Então, Ele encarnado, irmãos, passou por toda essa humilhação, por toda a sua, por esse sofrimento, sentiu dor, tudo por amor a nós. Hendricks, ele fala na sua defesa que os atributos da divindade do Filho de Deus podiam ser vistos, no seu comentário sobre o Novo Testamento, podiam ser vistos brilhando através do véu da sua natureza humana. As pessoas, ao olharem para Jesus, ao verem Jesus, podiam ver a sua glória, contemplar a sua glória. Isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo também escreve aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo fala. Porquanto, duas naturezas, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele Cristo habita as duas naturezas. Amém? Então a gente tem essa convicção. E por quê que eu trago essa exposição para vocês e falo do Evangelho de João? Falar de Cristo encarnado, habitando entre nós, sentindo o que muitos de nós sentem nos dias de hoje, encarnado, que enfrentou muitas coisas semelhantes ao que nós enfrentamos. O que isso casa? O que isso mostra para nós? O que isso, nos dias de hoje, tem a dizer? Jesus, então, ele, como eu falei, teve uma profissão, carpinteiro, trabalhava. Jesus, até então, é notório que ele teve uma infância, que ele teve uma vida, uma juventude, que enfrentou todas essas situações que o seu povo judeu enfrentava. Ia na sinagoga, ia ao templo, era um judeu, verdade? Estão comigo? É isso? O que isso tem em comum e que traz para nós? Porque nós estamos estudando no nosso PG as parábolas de Jesus. E ao se deparar com as parábolas, cada irmão que traz uma fala, traz um estudo sobre uma parábola, Evangelho de Mateus capítulo 13, não falei a memória, foram 6 parábolas, Isaac, Luiz, que a gente estudou até agora. E as 6 parábolas, Jesus usa metáforas e exemplos
do cotidiano das pessoas. Jesus então usa exemplos da agricultura, da pecuária. Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Jesus fala da parábola do semeador, da rede e outras parábolas. Por que Jesus então se comunicava dessa maneira? Falava assim com as pessoas, que as pessoas então compreendiam aqueles que deveriam compreender, porque às vezes a gente acha que Jesus usava as parábolas para facilitar a linguagem e o entendimento das pessoas. Não é isso. Jesus falava as parábolas por parábolas para que aqueles que deveriam ouvir entendessem. É uma grande chave. Grava isso no seu coração. Jesus não falou por parábolas para usar metáforas sim para todos ouvirem e entenderem. Não. Jesus falou por parábolas para que aqueles que então deveriam entender e aprender do Evangelho, das coisas do reino dos céus, compreendessem. Jesus usou isso no seu dia a dia. E a gente deve aprender isso na nossa comunicação. Porque às vezes quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente não pode vir com uma carga teológica. Não, é porque a teologia sistemática se divide em... Não. Jesus usou as coisas do dia a dia. É um grande... Vocês vão ver no diálogo dele com a mulher samaritana. Ele vai ao poço e ele usa a sua estratégia, né? Já aprendemos isso aqui na escola bíblica dominical. Ele vai lá, pega aquela mulher, água para beber. E aí começa uma conversa, e aí ele começa a falar de teologia, entre linhas, e começa a evangelizar e a falar para ela como isso nos ensina, como isso nos mostra. Teólogo suíço do século XX, chamado Karl Barth, ele fala assim: você tem que pregar com a Bíblia numa mão e o jornal da sua cidade no outro, para que você possa se comunicar com as pessoas, entendendo a realidade dela, do dia dela, e se envolver com isso. E Jesus fez isso, mostra isso para nós. Jesus, ao encarnar, ele mostra para nós: eu sei o que vocês passam. Quando ele chora pela morte lá, como eu falei, quando ele sente esses problemas da mulher samaritana, da grande rejeição que ela tinha por ser mulher. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Porque o nosso Senhor encarnado, ele enfrentou essas coisas. Na sua época, a carga tributária chegava a 40%. O povo era oprimido. Violência. A terra está cheia de violência. Lembra que os profetas falavam isso? Era violência de tudo que era forma. Não era uma violência somente física que os judeus passavam, mas era uma violência emocional, opressora. E aqueles homens passavam por todas essas pressões, e Jesus, vendo essas coisas, ele entendia. E o que Jesus falou assim: olha, eu não vim aqui para provocar guerra, mas eu vim libertar vocês do pecado. Certa ocasião, um discípulo chega para Jesus e fala assim: vem cá, é certo a gente dar tributo a César? E o que Jesus fala? Está lá em Lucas 20, 25. Dai a César o que é de César. Talvez você aqui nessa noite fale assim: poxa, dá a César o que é de César, mas o César daqui do Brasil não é mole, não. Não é verdade? Pô, de renda aqui não é puxado. Jéssica foi no mercado. Eu falei: você já não costuma ir no mercado, quem costuma ir no mercado é ela. Às vezes eu vou para pegar as compras, ela que escolhe. Eu trabalhei muitos anos em supermercado, então eu tenho uma certa rejeição com o supermercado. Eu me lembro que quando eu trabalhava no mercado, as pessoas só acreditavam que eu estava cansado, não caía no chão literalmente. Ó, estou cansado, aqui eu não levanto mais, só me rebocando, né, mãe? Minha mãe via como eu chegava. Quando tinha balanço, sabe o que é balanço? Balanço é você contar cada mercadoria. Eu ficava numa sessão que tinha que contar cada caldo quinó. Aí ficava ali. Cada saquinho, sachê de suco. Trabalhava na Frisco, na Arisco. E era uma vida muito difícil. Deus me perdoe.
Se eu tenho alguém que trabalha na minha casa, Jesus vai te aí foi um tempo muito difícil, sabe? Eu aprendi muito. Fala com o pastor Luiz que trabalha lá em Alcântara. Falei, cara, fiquei muitos anos nesse mercado aí de Alcântara aqui, cara. Aqui foi a minha saga, aqui foi meu Egito. Passei um perrengue. Mas é difícil. E a carga tributária na época de Jesus, como eu falei, é muito alta, 40%. E aí fala assim, ó, dá César o que é de César. Hoje, eu sei que muitos estão aqui ouvindo essa palavra, amanhã vão ter que acordar às 5 horas da manhã. Eu não posso estender muito tempo no sermão aqui, não, por favor, não fiquem penalizados comigo. Mas é verdade, muitos aqui, né, Isaac? Agora, às 5 horas da manhã, isso aqui é um Highlander, isso aqui, sei lá, que esse homem tem, que ele vai direto, Deus sustenta ele. Mas eu sei que é a realidade de muitos aqui. Muitos aqui, como no tempo de Jesus via a dor do seu irmão judeu, aquelas pessoas que estavam passando ali por aquelas aflições, por aquela violência toda. Então eu sei que ir no supermercado hoje, pagar R$45, né? Quanto é um azeite? R$45, irmão? Você hoje faz um convite a uma pessoa, e se você oferecer azeite, você ama esse irmão. Você ama arroz e azeite. Se tivesse essa frase, você me ama. Convidar lá para almoçar para mim, tia Sueli, e oferecer azeite, é prova de amor. Não precisa nem ser a carne, nem assada, não. Mas essa realidade é muito difícil. Que Jesus via ali então os seus, né? O povo judeu passar, e ele diz assim, ó, dai pois a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Grava esse texto. Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Às vezes aqui tem pessoas que têm 2, 3 tipos de renda, 3 trabalhos. Tem igual aquele Július todo mundo odeia o Cris. Tem 2 fontes de renda, 3. É ganancioso, não. Agora eles trabalham no emprego de carteira assinada, trabalham no Uber. Eu encontro muito isso. Não vou pegar o Uber. Não, estou aqui fazendo um extra aqui, porque eu não estou dando não. Mas o cara é ganancioso para ter um bem-estar, para chupar um picolé na praia. Olha que dificuldade que as pessoas passam. E aí, como que a gente entende esse cenário? Como que a gente encontra essa realidade? A última pesquisa do IBGE, eu apurei ela, 21% dos aposentados, grave isso, 21%, tomara que não seja isso conosco, 21%, eu quero aposentar. Eu não pretendo, não projetei isso para a minha vida ainda, para aposentadoria, quero trabalhar até o senhor terminar a formação nos dias. Eu gosto de trabalhar, mas claro, não com esse trabalho que a gente entende, trabalhar até morrer, não. Mas 21% dos aposentados hoje tem que continuar trabalhando. 21% dos aposentados brasileiros continuam a trabalhar. O camarada trabalhou a vida inteira, contribuiu com a INSS, e depois tem que continuar trabalhando, arrumar um emprego para complementar a renda. Por quê? Quer ter luxo, sobreviver. Plano de saúde, quando a pessoa faz 59 anos, né, dona Cléo? 59, pronto. A hora que o plano de saúde vai ser o devorador, né? Agora como o dinheiro desse garoto. Essa é a realidade brasileira que a gente enfrenta. Como conviver com isso, entender isso, e dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus? Como nos dias de hoje a gente enfrenta isso, entendendo que somos carne e osso, porque Deus não o fez. Tem uma frase de um professor nosso lá do nosso seminário, que ele fala assim, Jonathan Menezes, o nome dele.
Ele fala assim, ó, quanto mais humanos somos, mais espiritual nos tornamos. Quanto mais humano você e eu somos, mais espirituais nos tornamos. Quando compreendemos a nossa humanidade, olhamos para os nossos irmãos, esse é o tema da nossa escola bíblica que estamos estudando. Cuidar um do outro, entendemos a realidade do outro, a dificuldade do outro. Eu sei que muitos aqui gostariam, e eu acho que muitas mães também, não trabalhar fora para ficar em casa. Muitas mães. Mas eu sei que infelizmente essa não é a realidade, não podem se abster, abrir mão para ficar com os filhos. Essa é a realidade brasileira. Muitas mães. Muitos queriam trabalhar menos. Quantos queriam trabalhar menos aqui? Ai, levanta a mão. É apelo não. Quantos queriam trabalhar menos? Eu sim, quer trabalhar menos. Muitos queriam trabalhar menos. E quando o texto é apresentado aqui, ó, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, precisamos entender isso e ter muita sabedoria. O Salmo 90, que é um salmo de Moisés, atribuído a Moisés, ele diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que alcance eu um coração sábio. Coração sábio, sabe? Que possamos ter essa maturidade, esse coração sábio, de alcançar esse coração sábio. 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, em algumas versões, de tal maneira para que alcancemos um coração sábio. Queria que o Senhor nessa noite derramou sabedoria sobre as nossas vidas, amém? Para que possamos entender isso, porque ao mesmo tempo que muitos aqui gostariam de ter uma redução de carga horária, um emprego só que fosse suficiente para manter o emprego, trabalhar, vamos botar um empregão dos sonhos aí, né? De 9 a 1 da tarde, salário aí, sei lá. É que a igreja de classe média, somos de classe média, irmão. Não tem aqui, não tem abastado não, é de vir para eu ver, eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Todos precisam aqui se manter. Mas a realidade, hoje não dá a condição da pessoa falar assim, olha, eu vou abrir mão aqui de uma fonte de renda para eu ter mais tempo com a minha família, para ter mais tempo com a minha família, para me dedicar mais para as coisas de Deus. E aí vem esse dualismo, né? Essa guerra, esse confronto. Como que eu vou administrar isso? E o Salmo 90 dá essa resposta: ensina no Senhor a contar, porque às vezes a pessoa vai envelhecendo, só envelhecendo, e não vai adquirindo sabedoria. E o texto diz isso: alcancemos um coração sábio. Mas ao mesmo tempo, já perguntei, né? Quantos queriam trabalhar menos? Quantos querem ter uma redução do cargo? Não quero também. Mas se Deus não lhe concede essas coisas, quando Deus concede essas coisas para os seus, dai a César, vamos voltar ao texto? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele é digno de quê? O que você entende que é de Deus? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa vida é dele, até o ar que respiramos é nosso, é dele, provém dele. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, não entendem assim, querem viver uma vida diferente. Não, Deus, espera aí, quando o negócio apertar eu chamo ele. Quando o negócio ficar apertado, a pessoa, a falta de sabedoria faz com que a pessoa, o tolo, adquira riqueza, para deixar para o outro, que ele não sabe quem é o seu sucessor. O tolo faz assim. E aí, perde tempo, com saúde, para depois gastar tudo para adquirir saúde de novo. Para onde nós estamos indo, né? Para qual caminho que nós queremos percorrer? O que Deus está trazendo para nós? Porque Ele encarnou, sabe, da sua realidade, como enfrentamos o dia a dia, porém sem cometer pecado algum. Precisamos olhar para Cristo. Em resumo, precisamos olhar para Cristo. Ele é a maior forma de adoração que nos mostra. No tempo de Jesus existia um grupo religioso chamado fariseus.
E os fariseus, eles colocavam uma divisão e um distanciamento da forma de adorar a Deus. Jesus, de forma prática, falou assim, não é assim. Eu sei que não, é bem assim, bem simples, prático. E com clareza. O dinheiro não é a solução, irmãos. A conquista não é a solução. Muitos gastam o seu tempo, a sua saúde para adquirir dinheiro. E depois o dinheiro não vai repor o que você perdeu. Dar a Deus o que é de Deus é dar o devido louvor. Os filhos quais Deus nos deu não é nosso, ele é do Senhor. Ensina a criança isso no caminho, não o caminho. Ensinar a criança o caminho, né? Vai por aqui, que aqui é o caminho certo, cara. Esse aqui tu não vai errar, não. Mas é um caminho, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu apanho também que eu estou pregando, tá? Apanho. Dá um celular para um filho, você dá assim a carta dele do problema. Ó, isso aqui é problema. Pega, dá um celular com um monte de influenciador, né? Que troço é esse? Que essa profissão na minha época não existia. Influenciadores. E aí o camarada começa a influenciar para coisa ruim. Mal. Pega, a gente não dá o azeite, vai pegar o azeite, que é caro, R$49, e fala assim, ó, toma aqui, vem comer aqui na minha casa, tu nem conhece o cara. A gente alivia e resolve o problema agora da agitação da criança, daqui a pouco lá na frente tem uma agitação permanente. O que a gente está fazendo com isso? Jesus nos dá o exemplo, nos mostra com clareza como devemos prosseguir e seguir. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso, nesse ciclo. E andamos como vento de doutrina. Paulo deixa bem claro isso, que as más conversações, primeira carta a Coríntios 15:33, né? As más conversações corrompem bons costumes. A gente educa a criança, não sei você, quando tu vai ver, eu fico fazendo um negócio, quem ensinou esse negócio, esse garoto a fazer isso, a garota, nossa, desse jeito? Celular, um negocinho a gente coloca ali, calma. Não sei se você faz. Não vou fazer isso. A gente deixa ali, daqui a pouco a gente vai ver, cara, não sabe nem o que está sendo falado ali. Não, que foi um influenciador. É isso que precisamos olhar para o Senhor. Olhar para Jesus. Ver em Jesus a sua encarnação e o modelo de homem, varão perfeito, e ser seguido, é o que precisamos. Não só na nossa confissão de fé, né? Profissão de fé, credo apostólico, né? Que a gente é bem claro, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Jesus nascido de Virgem Maria, né? Tem até um ar que parece ser católico, mas não, é o credo apostólico. Nós cremos em Jesus, cremos no Senhor, e olhar para Ele é o alvo, o centro, modelo perfeito, de varão perfeito. Que todos nós possamos ser imitador dele. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou. Olha para Jesus. Que o Senhor se revele para você. Amém. Que o Senhor se mostre para você. Que possamos entender que o nosso Senhor encarnou, habitou entre nós, que nos deu um modelo, um exemplo, varão perfeito. Como adorar ao Senhor. É isso que precisamos a nossas vidas. Amém? Quero te convidar no seu lugar, fechar seus olhos. Eu quero orar por você.